Boa noite, pessoal. Estamos aqui para uma live com a Glicéria Tupinambá, que é autora do livro Os Donos da Terra, e eu já convidei, ela já deve estar chegando aqui. Muito bem-vindas ao Leia Mulheres Indígenas, que procura promover as escritoras indígenas, a literatura de autoria feminina indígena. Deixa eu ver, esperar a Glicéria aceitar o convite. Célia, se você estiver me ouvindo, é só dar ok, tá? Eu te convidei. Bom, ela não conseguiu participar, eu vou tentar novamente enviar o convite para ela. Tô enviando de novo, Célia. O convite está indo. E eu já aproveito e pergunto para vocês, né? Quem já leu a Peru, obra? mas Ori, por favor. Aê, deu certo. Bem-vinda, Célia. Você está me escutando? Deu certo. Ok. Tô, sim. Oba! Tô. Então, eu já quero te dar as boas-vindas aqui nessa nossa casa, que é a Casa do Leia Mulheres Indígenas, um lugar onde a gente promove a divulgação, a visibilização, né, o fortalecimento dessa rede, que é uma rede de autoria feminina indígena. E aí eu já convido, né, os nossos seguidores aqui dessa página a conhecerem, né, a obra da qual nós vamos conversar hoje, que é a obra Os Donos da Terra, que tem, né, como autoria a Glicéria Tupinambá. Eu quero fazer uma rápida apresentação aqui para a gente poder conversar, que a Célia é simplesmente incrível, minha gente. Então, deixa eu pegar aqui a biografia e apresentá-la. A Glicéria Tupinambá é uma das lideranças da aldeia Serra do Padeiro, né, que é também um local onde essa obra apresenta, que é uma terra indígena Tupinambá de Olivença, é professora no Colégio Estadual Indígena Tupinambá, na Serra do Padeiro, e cursa licenciatura intercultural indígena junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. A Escola Indígena Tupinambá Serra do Padeiro também, eu quero agradecer o perfil no Instagram que ficou divulgando essa live durante a semana e divulgou hoje também. Então, muito obrigada, gente, né, pelo apoio na divulgação. Com Cristiane e Julião, do Povo Pancararu, dirigiu o documentário Voz das Mulheres Indígenas em 2015, que foi premiado no Festival Cine Curumim em 2017. Também tem uma situação bem complicada de já ter sido presa com seu bebê de colo, né, o que acabou gerando assim uma comoção nacional por ser uma mulher indígena sendo presa com bebê de colo, mas a gente já vai conversar sobre isso também. E em 2019, ano passado, ela se pronunciou na 40ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, denunciando as violações de direitos contra os povos indígenas. E esse ano de 2020, então, ela lança esse livro, né, Os Donos da Terra, em coautoria com a Daniela Larcon e Vitor Paciornik, né, uma história em quadrinhos. Então, muito bem-vinda, Glicéria. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco também. Eu que agradeço, viu, por essa oportunidade de poder estar divulgando esse trabalho e estar nesse espaço, né, de saber que tem outra indígena, porque ajuda a promover os trabalhos de vários indígenas, né, que precisam, que trabalham, que escrevem, né, e publicam, mas e aí ainda bem que tem um espaço para poder a gente estar dialogando, apresentando, mostrando o trabalho que a gente vem construindo, né, um trabalho de formiguinha, e espero que a gente consiga atender, né, fazer essa demanda sobre esse trabalho, que é um trabalho belíssimo, né, que a gente vem desenvolvendo já há mais de 4 anos, né, para poder hoje ter esse resultado. Ô, Glicéria,
Então, eu estou aberta. Sim, quem tiver pergunta para a Glicéria também, né? Fiquem super à vontade que a gente vai lendo e compartilhando aqui. Glicéria, você é liderança, né? O que é bastante, já é gigante. Você também é educadora, agora você é escritora. Você tem outra ocupação. Você é mãe também, que é muito importante dizer, de uns gurizinhos lindos. Você tem outra ocupação além dessas? Aqui na comunidade eu trabalho na roça junto com minha mãe, né? Ajudo ela nos fazeres, trabalho da roça. Então, durante essa pandemia agora, como não tem sala de aula, que eu estou como um voluntário, né? Já vai fazer quase 2 anos, né? Sem contrato, aí eu sou voluntário na sala de aula. E ajudo meu pai e minha mãe na roça. Então, eu trabalho na agricultura, cacau, da mandioca. Então, a gente trabalha para tirar o sustento daí, né? Mas não empata de eu estar militando, né? Fazendo as coisas do movimento. Então, também faço o trabalho assim voltado mais para artesanato, para a minha cultura, mas não para comercializar, mas assim para uso próprio. Eu confeccionei um manto tupinambá, né? Fiz ele agora justamente para o cacique, para fazer a apresentação dele, doutores honoris causa, a colação de grau. Aí eu consegui, através de anos, né, de observação e pesquisa, né, que a gente tive que ir na França, eu conheci o manto, de lá para cá eu fui encontrando as pessoas certas e aí eu consegui fazer aquele manto belíssimo, né, para então um pouco de arte, o qual esse manto também foi premiado no programa lá da universidade lá do Recôncavo Baiano, que premiou ele. E aí ele vai ser, breve vai ser divulgado em Outros Céus, né? Outros Céus. Eu achei lindo também, que foi outras indígenas também, aqui premiada também, por incentivo, né, de fazer o trabalho de arte, né, da cultura e tudo mais. Eu fiquei muito feliz de saber que um material que eu construí durante a pandemia, ele teve um outro viés, né, teve um outro retorno, assim, para a comunidade, né. Fiquei muito feliz. E aí, além disso, para minha surpresa, é a saída do livro do Donos da Terra, né? Que ele traz um encarte maravilhoso, de frente, logo já fala da resistência da mulher, né? Porque a gente, como mulher, para se colocar a questão, falar do empoderamento da mulher, né? A situação que a mulher vive. Se você for fazer um link durante a história, né? Quanta invisibilidade a mulher indígena é colocada, né? E quanto ela vem sofrendo, vem atuando nesse desafio do Estado, da mão do Estado, né? Como tem a minha situação, que a gente conta, né? E também com relação a outras mulheres indígenas, nossas antepassadas, o qual foram torturadas, o qual foram estrupadas, o qual foi assassinado, o qual foi tirado as crianças. E aí, quando a gente vê isso na nossa situação, hoje, atual, no século XXI, aí a gente pensa que ainda não viu nada, né? Que é pouco, aí a gente vai ver. Aí ainda bem que a gente conseguiu agora que o papel falasse alguma coisa a favor de nós. E aí a gente trouxe esse gibi, essa história em quadrinho, aí junto com a parceria com Daniela e com Franklin, né? Frank não, Vitor. desculpa, Vitor Frim. Vitor Frim, eu tô com outro pensamento. Vitor, ele é uma pessoa assim maravilhosa, é uma pessoa muito sensível, que eu falei para ele, rapaz, ele ouviu as histórias. A gente levou em cada lugar para a comunidade, para ele absorver as histórias das pessoas, né? E também observar o lugar, e ele ficou muito quieto, né? Só observando. E aí foi embora, né? Tirou algumas fotografias, a gente mandou fotografias, então a gente ficou naquele interlá. E quando a gente vai ver o material, que ele fazia os esboços, mandava, né, para ver se ajustava e tal. E aí quando a gente vê o trabalho maravilhoso, a capa principalmente desse trabalho, porque pensar numa mulher, né, no enfrentamento de uma máquina, né, de que isso representa esse progresso, o desenvolvimento desenfreado, essas coisas que não respeitam ninguém, nem as necessidades de ninguém. Então, só de pensar numa capa dessa, que eu acho que é muito potente, tem uma força representativa da força da mulher, a mulher colocando seu corpo, né,
em evidência, né, para poder ver se barra uma tragédia, né, que é o areal, o qual está sendo explorado e os nascentes dos rios sendo escassos, né, e aí todo mundo ficando sem água para consumir, para lavar, para fazer as coisas. Então, são coisas pequenas que as pessoas não pensam que nos vai nos atingir. Atinge o outro, é o outro, vai pensando no outro que pensa que não está no seu quintal. E aí você está sem uma água para consumir, sem uma água para tomar um banho, para lavar um prato, para nada. Então, quando você vai folheando esse livro, você vai se deparando por várias imagens, né? As imagens deles são belíssimas, fala por si só, né? Você vai analisar, ver essas imagens. As imagens, ela fala, ela tem uma força visível, né? Além do texto, né, também, que é na questão da construção do texto, né? Que tem, a fala é nossa, né? A linguagem é nossa. Isso aí, a gente, na construção do texto, Daniela tal, ela frisou isso, né? Que nós, do jeito que a gente fala, né? O jeito que a gente diz. E ela tinha bastante, né, 10 anos trabalhando com a gente aqui na comunidade. Ela é uma parceira mesmo, a gente sempre está na luta junto, somando. E aí, de repentemente, a gente consegue, ela traz uma pessoa, ela traz um livro. Primeiro, na verdade, assim, esse encontro, né, desse livro, de fazer esse material, ela trouxe um livro do povo Guarani, que é o Xandaro, que é onde conta uma história do indígena que naquele tempo do campeonato da seleção brasileira, que ia estar em campo, e aí entrou o indígena com a bandeira escondida e lá na frente ele esticou a demarcação já, né? Pedindo a demarcação do território. Então foi incrível, né? Aquele ato heróico, né? Então ele eternizou no gibi. E aí Daniela trouxe e me apresentou. Eu falei, Dani, eu desejo a nossa história, a gente ter um desse, tá numa história dessa. Aí ela, não, menina, é meu amigo que faz o desenho. Eu conheço ele. Vamos pensar alguma coisa? Eu falei, vamos sim, porque quando a gente tá junto sempre sai coisa boa e maravilhosa. Prospera. E daí a gente foi pensar, né? Aí, de repentemente, veio um convite da editora Elefante, que é quem fez esse material, que publicou, né? A editora foi e financiou a passagem dele para vir para o território, para conhecer, né? Para ver E aí, então, eles aceitaram a proposta, gostaram da proposta. Aí ele veio para a área, a gente levou em todos os espaços, e aí começamos a pensar como seria esse material, porque de primeiro a gente não tinha como fazer, né? A gente só ia, talvez a gente ia vender as imagens, alguma coisa assim, para depois construir o livro, né? Então a gente pensou, viu maneira de ser autônomo, de várias coisas. Só que aí tentaram várias editais, e nenhum edital foi aprovado, só esse de São Paulo, que abriu, e aí o menino Vitor deu a notícia que foi o primeiro e único. Acabou esse edital, essa iniciativa. São iniciativas maravilhosas, e em vez de prevalecer, né, dar continuidade para já pensou vários outros povos, sendo publicado vários gibis de vários outros povos também, e aí contando essas histórias, porque é maravilhoso você se ver, você vai ler um livro que vai fazer um sentido, né, que tem uma história. E aí esse material a gente conseguiu pensar ele em 7 histórias, né, maravilhosas, são diversas, além de vários fatos reais e tudo mais. A gente passeia também pelos nossos mitos e passa também pela questão dos nossos encantados, da afetividade, do relacionamento dentro da comunidade. Então é uma coisa assim bem nossa. E aí a gente vai mostrando às pessoas como ser tupinambá e desconstruir um pouco do preconceito, né? Porque esse material ele tem um campo de visão maior de chegada, né? Porque a gente trabalha muito na questão da oralidade, são a liderança que vai para frente, ocupando aquele espaço e tal. Mas o poder da escrita, do papel, ele consegue chegar mais alcance. O vídeo tem outro público que consegue chegar mais rápido. Então, para desconstruir os preconceitos, de dizer o que é, o que não é, então, ter a dimensão de como está sendo explorado o nosso território. Então, esse material, assim, foi a peça-chave, principalmente para o cenário que a gente encontra hoje, né? Esse cenário que o povo só pensa no desenvolvimento desenfreado, sem pensar nos limites, né? Que a natureza precisa.
Eu tô falando o tempo todo, né? Mas se você Tá linda. quiser fazer alguma intervenção, eu, eu tô falando, mas assim, se quiser pontuar alguma coisa do livro, a gente pode tá falando, tá Nossa, fazendo. O que é que tá tu acha? maravilhosa e eu gosto muito de te escutar falar. Eu acho que eu preciso aprender, ouvir também. Mas é para situar quem está nos assistindo, Glicéria, fala para gente, então, a situação de retomada do povo tupinambá e o território e o estado que vocês se encontram hoje, né? Para eles saberem que, bom, a gente está falando aqui de Serra do Padeiro, dos tupinambá, mas em que estado vocês se encontram e por que que a gente fala então de retomada? Tá. Então, para situar todo mundo, boa noite, pessoal. Seja todos bem-vindos, né? A gente está nessa live aí para falar dos donos da terra, eu como coautora, né, do livro. É, assim, a gente vem mostrando nesse material a questão das retomadas, vem a questão do enfrentamento dos areais, dos negócios, né, que vem suprimindo as comunidades. Então, a gente, o nosso território é um território ainda não demarcado. Oi, meu amor, mamãe tá ocupada, tá? Eu achei isso Sim, quando você era bebê, nossa, ainda bem que você achou agora. Maravilha, obrigada. Lindo! Ai, tá bom, meu amor. Tá, tchau. Ele achou um papel, não pode amassar, tá, gente? É um desenho. Ah, Um desenho de borboleta. É um desenho da borboleta, mas só vê que eu acho inteligente. Tem que usar a força da... força dos encantados. Tem que usar a força da imaginação para encontrar a borboleta aí, tá, gente? Foi meu filho que fez. Ele vai ser desenhista. Vai ser ilustrador já, nato. Oi. Quando crescer, um professor de fazer pintura. Pronto, já tá dito, tá registrado que você, quando crescer, vai ser um professor de fazer pinturas. Muito bem, professor de Já arte. está registrado aqui no Olha, nosso canal, viu? Vou mostrar para ele daqui a 15 anos, né? 4 anos de idade. E aí, então a gente tem que fazer uma luta, né, para poder garantir o território e a demarcação. Aí, uma vez, para poder conseguir isso, a gente teve que fazer o quê? Lutar, colocar o pé na terra, fazer as retomadas, né? Tirar os fazendeiros, as áreas que eram improdutivas, as áreas que estavam com desmatamento ilegal. Então, a gente foi tirando esses fazendeiros de dentro da área e ocupando com as famílias e vivendo de lá, né? Tirando sustento, trabalhando. Sim. Aí se organizando de certa maneira, para poder dar uma autonomia à comunidade, né? E também preservar os nascentes dos rios e tudo mais. Hoje, nossa terra está na demarcação, ela está para ser assinada pelo ministro da Justiça e sucessivamente o presidente da República, né? Há mais de 10 anos, né? Que já está na mão deles lá e nada de sair, nada disso. Então, eles devolveram várias vezes esse relatório, já mandaram de volta, não tem nem como. Em 2016, a gente teve um julgamento desse território, o qual foi derrubada a questão do marco temporal, que eles alegavam que a gente não estava dentro do território, que era não sei o quê, porque o nosso território é tradicionalmente ocupado por nós, e nós ainda tínhamos documento, registro, papel, comprovando que a gente somos donos dessas áreas e que tínhamos ganho, né? E aí a gente a gente ganhou esse julgamento de 10-0 e foi encaminhado as orientações para o Ministério Público e para o Ministro da Justiça para poder assinar o território. E até hoje não tem resultado nenhum, não tem saída nenhuma. E a gente continua dentro do território, e só que a gente vem sofrendo ameaça por grandes empreendedores, né? Os pessoal querem os megas resorts, o pessoal tem interesse dentro do nosso território. E aí, além da exploração de areal, querem botar hotéis, criar aqueles mega hotéis, aqueles resorts, né?
A Vila Galé mesmo tentou, a gente conseguiu barrar, que era uma empresa de Portugal, a gente conseguiu barrar por essa luta agora, mas a questão do areal a gente não conseguiu, né? Realmente ela continua funcionando, as áreas estão bastante degradadas, muito, sabe? Só existe um buraco, a mata sumiu, a vegetação desapareceu, não está. Então, além da nosso território, e também esse ano ainda o Ministério da Justiça devolveu 17 terras indígenas, inclusive a nossa, aqui do Nordeste, né? Foram 17 terras indígenas, Tumbalalá, devolveu a Pataxó, do Prado e tudo mais. Várias terras indígenas que estavam a ponto para ser assinada, foi todas devolvidas, esse pacote, né? 17 áreas aqui do Nordeste. Então, é um retrocesso muito grande para os povos indígenas. E ainda sem pensar quantas áreas de indígenas que estão lá paradas, sem ter andamento de ter pesquisadores para ir para a área para poder fazer o levantamento para a legalização do território. O governo que está aí não tem interesse nenhum de demarcação de terras indígenas, o qual já foi falado nas suas campanhas, né? Então, atualmente, a gente vive isso na pele, não tem a demarcação do território, existe a agressão do território, queimada, a exploração ilegal, a questão, já não manda a questão dos garimpeiros dentro da área. Então, a perseguição intensificou assim, na área dos povos indígenas. E aí, o interessante desse documentário, da questão entre aí os donos da terra, porque ele vai falar um pouco da atuação das lideranças, vai falar da mulher, aí ele colocou a questão das lideranças do cacique, né, como foi preso, por que foi preso, atuando. Então, aí mostra essa realidade desse enfrentamento, mostra também outro enfrentamento do Estado, como a Polícia Federal aqui dentro da comunidade em 2008. Chegou atirando nas pessoas aqui, minha mãe foi baleada no peito, outras pessoas foram baleadas, 9 pessoas aqui foram baleadas com a polícia. Em 2009, 5 pessoas foram torturadas com taser, né, choque elétrico, jogaram na casa de formiga, ameaçaram de tocar fogo, cortar o cabelo das mulheres. Então, houve muita assim, tortura em cima de nós povos indígenas e atualmente em cima do povo inteiro. Então, é uma perseguição muito forte que a gente vem sofrendo. Mas, mesmo assim, a gente não desiste, porque a gente luta pelos encantados. A gente está em pé por conta dos encantados. E aí a gente continua fazendo os nossos rituais, dançando o nosso toré, fazendo a nossa resistência, porque é ela que nos garante a vida. Se não for Maracá, a gente não estava sobre essa terra. Não, as árvores não estavam de pé, né? Então, os animais, a gente está garantindo também aqueles que não se defendem, né? São os animais da floresta. Os mico-leão dourado. A capa do trabalho aqui, eu achei lindo, porque quando a máquina entra, o motosserra, ele vai entrando, na capa do material, ele tem os mico-leão dourado fugindo e a máquina atrás. Eu acho que essa imagem aí, ela é uma imagem incrível, porque ela mostra que a agressão além das aves que não podem se mover, correr, mas tem a parte dos animais e também não tem para onde se refugiar, ele tem que fugir o tempo todo, né? O ambiente que era dele já tem alguém fazendo uma destruição. Mas na frente desse material, aí você vai ver as mulheres lavando prato e a água toda suja, né? E ninguém sabe de onde vem. O pessoal faz isso para secar os rios, para poder você comprar água. É um meio do desastre ser um negócio, né? Que o que ele ocasiona? Ele ocasiona a morte da pessoa, ocasiona a dependência da pessoa financeira, porque você tem água, você não precisa comprar. Mas se você não tiver água, você vai precisar comprar água. Você vai precisar consumir. E você vai estar numa situação vulnerável. Então, a situação que eles querem colocar as pessoas das comunidades indígenas é uma situação de vulnerabilidade. E aí, assassinando para tomar o mesmo território, vai tomar esse território para eles. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer uma luta, né? E ainda por cima se manter
íntegro, né? Bem na luta, porque o cacique foi, nessa ação, o cacique foi preso, pegou 2 anos de prisão, ele teve uma ocasião com o carro da polícia, e aí eles viam, como chegou, tinha muita gente, mesmo assim eles tentaram colocar arma, munição, e alegar que tinha sido infragante, que o cacique estava armado e tudo mais, sendo que foi provado que não foi. Mesmo assim, ele ficou detido 2 anos em regime domiciliar dentro de casa. O juiz, doutor Lincoln, ele queria saber da agenda do cacique, para onde ele estava, com quem estava, com quem... Então era um meio dele ameaçar outras pessoas que era de contato com a liderança. Então, a gente também tem que proteger os nossos aliados, as pessoas que estão do nosso lado. E quando a gente tem um livro, um papel, que chega na casa das pessoas, tem um vídeo que chega lá, então é mais difícil da pessoa controlar isso, né? De dizer, não vai, está indo até onde essa informação está chegando de que maneira. Então, e a gente está mostrando e fazendo. Então, é muito gratificante quando a gente vê um material desse ter uma repercussão dessa. A editora Elefante, ela foi muito sensível, né? E assim, o material, a qualidade do papel, né? Tem várias partes desse material que ela é colorida, parte em preto e branco, né? Eu achei graça que o menino ele disse que para desenhar uma página demora 3 dias, né, para fazer o desenho, o rabisco, para até chegar o modelo que ele quer. São 4 dias na folha de desenho. Então, é incrível. Você vai levar, você adquirindo um material desse, meu Deus do céu, que isso? Você quer ir lá enquanto, Glicério? Eu aproveito, quero saudar aqui a Daniela Alarcon, que está com a gente. E também responder a pergunta Bota ele lá. do Lainamen, que está aqui com a gente. Você pode comprar nas plataformas digitais, né? Acho que você compra. É fácil adquirir o livro, basta colocar lá na internet. Eu só não sei se ele já tem na Livraria Maracá, que é a livraria onde a gente tem indicado as pessoas, né? Eu tive que comprar pelo site da Amazon, embora não gostando, mas foi o lugar que eu encontrei para comprar o livro. Acho que pela editora, não saberia dizer assim, mas eu acho que já tem em outros lugares, né, para venda. Então, quem quiser adquirir o livro, né, pode jogar na internet e buscar, e aí eu confirmo depois aqui, né, se tem na Livraria Maracá também. Vamos ver aqui. Tem uma coisa, Glicéria, que eu achei muito incrível no livro. Na verdade, eu me emocionei várias vezes, né? Eu fui convidada pela revista 451 para fazer uma resenha do livro. E no dia que eu estava escrevendo, eu tive que parar várias vezes e né, esperar baixar um pouco, assim, porque eu fiquei muito emotiva. Né? A história de assassinato dos povos indígenas, ela é um contínuo através da história. Né? E porque desde 1500 dizem que o corpo indígena não tem valor, esses assassinatos, esses desaparecimentos, eles não causam revolta na sociedade. Então, na parte que traz a liderança do Marcelino, que eu achei super sensível, né? O caboclo que era considerado criminoso por tentar reorganizar essas comunidades, né? Que foram sucessivamente desarticuladas pelo Estado. Então, esse Marcelino, que é essa grande liderança, ele tem de viver escondido porque ele vai organizando, né, as comunidades, ele vai retomando essa identidade de dizer nós temos uma identidade, nós somos Tupinambá, nós reverenciamos encantados, e trazer isso assim para a obra foi muito incrível. Então eu chorei muitas vezes, né? Eu acho que tem momentos muito sensíveis na obra que vão tocar vocês também. A Daniela falou aqui que dá para comprar pelo site da Elefante
e pela livraria Travessa também, né? Eu vou até enviar para eles aqui esse nosso convite. Para avisar que a gente está, quem quiser comprar lá também, pode dar uma procurada nessa livraria. E aí, como a Glicéria falou, voltou. Como a Glicéria falou, né, a resistência indígena, ela tem de passar, inclusive, desse enfrentamento desses representantes do nosso direito, né? Então, tem vários momentos do livro que ele fala assim, juízes, policiais, políticos, que deveriam proteger o povo, que deveriam fazer valer o direito dos povos, né? Inclusive, sobretudo dos povos indígenas, aqui, povos que foram massacrados, né? Que tiveram seus territórios roubados, por puro racismo, por puro preconceito. Eles que estão atacando em vez de proteger. Então, fica marcado aqui essa cobrança, né, para o Estado Democrático de Direito, para o nosso país, que ele faça justiça, né, e que ele pare de utilizar esses instrumentos institucionais para defender esses ladrões de terras indígenas, esses assassinos de sujeitos indígenas. Pare de coibir essas ações, que a gente tenha, né, esse espaço para respirar e viver enquanto indígena ainda no nosso tempo. E aí tem como você falou, né, eu acho que essa retomada é a retomada do território, que aparece no livro, mas é também a retomada da identidade, né, do que é ser tupinambá. Glicéria, tem como a história do Brasil é a história da colonização portuguesa, que chega no litoral, e encontra, né, o povo tupinambá que habita aí no litoral. São 520 anos de tentativa de apagar esse povo indígena, né? De dizer, vocês não são humanos ou não são mais indígenas. Essa é a história ao longo dos tempos. Eu queria que você dissesse assim, que se houve um momento na história, né, do povo tupinambá em que o Estado declarou que os tupinambá não existiam mais. Assim, houve um momento ou ele não conseguiu fazer isso? Assim, não, vocês não existem mais, né, enquanto povo. Acabaram, né? Na verdade, a primeira coisa que, quando os portugueses chegaram aqui, foi declarar uma lei justamente para exterminar todos os povos, os tupinambás. Então, o primeiro que ele fez foi declarar uma lei. Então, quem é tupinambá deveria ser morto. E se fosse morto, não tinha crime nenhum. Não ocasionava crime nenhum. Então, para os povos indígenas, principalmente para o povo tupinambá, então a resistência foi bem maior, né? A luta é bem maior. Então, do nosso litoral aqui, principalmente enfrentar a doutora Almeida, com seus, né, capitões também de agromessores, eles saquearam e queimaram várias aldeias aqui na nossa região e mataram várias populações, né, gigantescas, né, de mulheres, crianças, de todo mundo, tocava fogo. Então, desde Mendes Sá, desde doutor Almeida, desde todos os líderes, né, determinados para poder fazer a administração do nosso do território, sempre a primeira linha de frente foi querer matar, exterminar o povo tupinambá. E o povo tupinambá tem que ser muito guerreiro para resistir. Então, como conhece a terra, como conhece a região, então, foi bem mais estratégico, né? Teve um tempo, no momento, que os encantados pediu que a gente tinha que desaparecer da evidência, né? Porque senão a gente não sobreviveria, porque foram muitos mortos. Foi criança, foi pajés, foi liderança, então a gente tinha que voltar para poder se organizar, aglomerar os seus, para depois voltar para poder ter a reivindicação. É isso que a gente está fazendo agora, né? Então, sempre, nunca foi fácil. A luta para os povos indígenas e para Tupinambá também nunca foi fácil. Então, sempre foi luta, sempre vai ter resistência e sempre vai ter esse enfrentamento, né? A gente está pensando como existe uma Constituição que tem um direito que está garantido, então a gente vai pensar que vai estar dado porque está garantido na lei. Nós sabemos aí que a Constituição está sendo rasgada a todo instante, né? A Carta Magna, ela está sendo
despedaçada e não está sendo cumprida. E uma vez que ela tem que reger a questão da cultura indígena, né? Ela é signatária disso. E além de outros países que elas assinaram vários acordos de tratado e tudo mais, e não respeitam, né? Então, para nós tupinambás, foram considerados nós extintos, mas nós nunca tivemos extinto, né? A gente sempre estivemos aqui. Apenas teve um tempo estratégico que não era de falar onde a gente estava, porque senão nós já era um povo, né? Era pouco, e pouco é fácil de ser destruído. Então a gente teve que se camuflar, né? Ficar escondido para poder depois vir fazer a nossa resistência, né? A pedido dos encantados. Não é por conta das pessoas, porque as pessoas são muito falhas, né? Qualquer coisa satisfaz uma pessoa, qualquer metro quadrado de terra satisfaz. Mas para cultuar a questão dos encantados, lutar pelo nosso território, para manter os animais, a floresta e os rios vivos, a gente precisa de um território. Então, a resistência é o que faz isso valer a pena, entendeu? É um pouco isso que a gente vem mostrando. Ô, Tá. Glicéria, tem uma coisa muito falar. linda no livro que é trazer os encantados, né? Tem também o livro é cortado pelas canções, né? Canções assim que são como se fossem versinhos curtos dos santos, mas também tem os cantos, né, que são próprios dos Tupinambá, que eu acho que são para os encantados. E aí a gente está falando aqui de encantados e a gente sabe o contexto, né, quem seriam os encantados, assim, ou sabe quem são os encantados. Mas tem um monte de gente que não sabe, que nunca escutou o termo encantado. Então, o que seriam os encantados? Como você apresentaria os encantados para essas pessoas? Então eu tenho que contar uma história. Ê! Porque para mim porque assim, na cosmologia tupinambá, na criação do mundo, né, a gente pensa como nós viemos das árvores, nós fomos esculpidos das árvores, a gente não veio do barro, né? Vou destruir aí o pessoal que tem um pensamento aí de Gênesis. Lamento, desculpa, mas você não veio do barro, tá? Lamento, porque o barro, ele é sólido. Se você queimar ele, ele é sólido, tá? E o barro, ele é límpido, puro, ele não dá bicho, ele não apodrece, ele é uma coisa mais pura que existe, é a argila, é o barro, não existe. Mas eu provo para vocês que vocês vieram das árvores, principalmente pelas suas mãos. Não tem essas digitais em seus dedos? Quando alguém serra uma árvore, você vai ver lá aquelas linhas, né? É muito Então, parecido, é a digital né? da árvore, é a sua É identidade muito parecido, né, Glicéria? É dentro incrível. dos seus... Por quê? Porque quando teve a criação do mundo, a primeira criação que teve da humanidade, ela foi criada através... não foi o novo, mas sim, nem foi o meio, nem foi o fim, mas sim o velho. Esse velho, vocês chamam de Deus, mas não é Deus, é o velho. Deus vem depois. Ele é o velho, ele é a criação. E aí ele vai lá, existe 5 árvores, que são 5 irmãs. São árvores de cores distintas. Cada uma tem um nome, cada uma tem uma cor. Então você vai encontrar braúna, você vai encontrar sapucaia, você vai encontrar várias outras árvores de cores distintas. E aí ela cedeu, ela se doou, né? Doou uma parte dela. E aí o velho, com seu cajado, esculpiu os primeiros seres humanos. Só que aí, quando ele chegava nas aldeias, ele era um bem recebido. Era varrido o chão para ele passar. Era dada a rede para ele deitar. Ele tinha que escutar casos, né? Ouvir os lamentos e tudo mais. Só que um dia, ele experimentou uma coisa que ele nunca tinha visto, que era um sentimento, né? O que o pessoal já não ligava mais para ele, não tinha mais a rede ofertada para ele deitar, não tinha mais o chão varrido para ele passar, não tinha mais todo esse afeto, não existia. As pessoas estavam todas indiferentes. Então criou nele um sentimento que ele não sentia, que foi um sentimento de raiva e vingança.
Daí ele pegou e resolveu destruir toda a humanidade, aquela humanidade criada por ele. E assim, entre eles tinham um pajé, que é o pajé Irá, o pajé do mel, que tinha graça sobre os olhos dele, que nunca deixou de atendê-lo, nunca deixou de varrer o chão para ele passar e nunca deixou de uma rede para ele deitar, né? Então sempre estava ali. Então ele pegou e levou para o reservado e ele viu todos os seus demais sendo todos destruídos pela chama, né? Pelo fogo, por tudo. Então foi aqueles gritos, aqueles horrores, né, das pessoas. E ele virou para o velho e pediu que desejaria ter sido destruído junto com seus demais, seus semelhantes. Aí o velho disse que não. Mas ele chorou, falou sempre, aí o velho tocou o velho. Aí o velho foi lá, novamente, esculpiu daquela árvore a mulher. Ela foi esculpida, e daí falou, daquele dia em diante, não sairia mais nada da mão dele, mas sim, entre o pajé e aquela mulher, era para povoar toda a terra. Então, o velho, né, se foi, e posterior aí veio surgindo a humanidade, aí depois veio Tupã, aí depois veio os outros e os outros. E aqueles espíritos que foram todos devastados, como era eterno, era o sopro do velho, era parte do velho, não pôde ser destruído, podia ser destruída a matéria. E aí, então, elas se tornam o quê? Nossos encantados, nossos guias. E as árvores são os espíritos mais antigos sobre a terra. Então, ele é a testemunha do que aconteceu no mundo. E nós somos parte dela. Quando a gente queima uma árvore, ela chega a cinza. E quando a gente queima um corpo humano, ele chega a cinza. Crema, né? Ele chega a cinza. Mas se você queimar um barro, ele, dependendo do que você fazer, até uma escultura, ele vai virar uma escultura. Ele não vai virar cinza. E se você deixar lá no canto o corpo, ele vai apodrecer. Ele vai gerar germe, micróbios, vai gerar... Se você pegar uma árvore e cortar, deixar lá no canto, ela vai fazer a mesma decomposição, gerar micróbios. Então, eu provo a vocês, na cosmologia Tupinambá, que nós viemos das árvores. E quando você entra debaixo do ori, quando você entra dentro da mata, que fica sobre a copa das árvores, isso sim, você vai ver que você faz parte dela, você se respira melhor, você está em casa, você é bem acolhido, você se sente, você tem uma saúde, você tem um outro pensamento, você está em equilíbrio. Então, se fosse barro, barro é para sustentar, não é para decompor, né? Não é para respirar, não é para correr ao vento. Né? Então, na cosmologia Tupinambá, isso seria os encantados, os primeiros encantados que vêm da natureza, né? Que são as árvores. Então, as pessoas que as pessoas pensam que encantar e ressuscitar, né? O encantar, né? Não é. São os espíritos mais antigos na Terra. E esses espíritos, eles... e eu acho que é isso que dá o nome do livro, né? Cada espírito, ele cuida de uma árvore, de um animal. Então, cada um desses espíritos, ele é a árvore, ele, né, ele tá ali na floresta e ele tá cuidando dos animais, de tudo e das pessoas. Então, para cada ser vivo tem um encantado, e são os encantados que são os donos da terra. A gente está aqui coexistindo com eles. A gente está aqui para honrar esses encantados, né? Exato. E aí, importante, eu queria até perguntar de ti, né? Porque o termo em si de ser, eu já vi em vários livros também, o termo dono, né? No mesmo, o livro das árvores, dos Ticuna, né? Eles também eles trazem o termo dono, né? Então, ele diz assim, o Curupira é dono, né? É dono das árvores, da floresta. E junto com o Curupira tem outro ser que foram folclorizados na nossa literatura, na literatura brasileira, mas que, na verdade, assim, em outras culturas, como as culturas indígenas, são seres espirituais, né? São encantados, tem outro sentido, que não é esse do folclore, que não é esse do demonizado, né? Pela religião cristã. E aí, lá eles utilizam assim, o termo dono, ou utilizam o termo pai também, né? Como esse encantado, protetor, e aí, por fim, o terceiro termo, protetor.
E aí, tanto na cultura Makuxi também, que é a cultura que eu faço parte, eles utilizam o termo dono. Mas é bom destacar aqui que o termo dono não é aquele termo de posse, né? Essa posse que existe na sociedade dominante, essa da propriedade, mas, né, desse protetor que vive, que coexiste e que está ali, né, com um sentido sagrado, um sentido para além, né, dessa ideia de propriedade privada e posse. E eu acho que também, como a gente está falando de propriedade privada, vocês entenderam, né, que desde o começo da fala da Glicéria, ela está falando de um contexto de enfrentamento à colonização, seja no formato do império, né, da monarquia, ou seja agora nesse formato da república, e que nesses dois momentos os povos tupinambás ali, né, ali dessa região do Nordeste, Serra do Padeiro, Tupinambá de Olivença e outras, né, outras comunidades, eles seguem ainda enfrentando situações que os direitos humanos deveriam, né, deveriam proteger e deveriam cuidar, e não deveriam, né, assediar, violentar, prender essas lideranças e tudo mais. Então, se hoje a gente está falando de uma demarcação e quer essa propriedade para usufruto do indígena, é porque esses outros não indígenas, a sociedade dominante tem explorado, destruído, queimado, assassinado pessoas, né? Por uma medida assim de proteção. E eu acho que, né, para ficar claro logo, né, para os leitores não indígenas, para não caírem nessa mesma equação aí da sociedade dominante, para tentar entender também essas mensagens assim passadas pelos indígenas. É. E a gente fala assim, que para vocês é curupira, né? E pra gente aqui é caipora, né? A gente tem a caipora que nos protege, da mata, e a gente tem uma parte aqui que fala: oi, tia. Oi. Ó, gente, eu tenho uma sobrinha aqui maravilhosa, tá aprendendo a falar, tem uma Oi, caipara. princesa! Ela Olá! isso é o que ela vai ser, o outro que vai ser Ilustrador, artista a visual. caipara vai ser falante. Você vai ser palestrante? É o quê? Eu acho que é ela. Ela adora falar. Ela gosta de falar e gosta de atenção. Se der atenção para ela, tá tudo certo. Mamãe, Coisa Oi. linda! Oi. Oxi. Falando em Ela fala o tempo inteiro. criança, né? Tá aqui. Ô, Glicéria. É um... Falando em criança, É um... Oi. pode Dá falar. tchau. Tchau, Tchau. princesa. Joga um beijo, joga. Joga um beijo pra ela, dá tchau. Ó, o vizinho aqui, amor. Tchau, O Kai. vizinho do Tchau, Pinambá. Kai. Oi? A casa é cheia de menina, é assim. Meu sobrinho, tudo. Ô, Glicéria, alguém comentou aqui A casa, no... já viu, né, como é que é Eu casa? vi, coisa mais linda essas crianças. Não vejo a hora de ter as minhas. Alguém comentou aqui, inclusive, né, que a transformação da nossa sociedade, ela está nas crianças. Eu acho que essas outras gerações, elas são muito importantes, né, para a gente pensar nessas estruturas, assim, transformar essas estruturas. Mas eu acho que a mudança, ela está aqui agora no presente, né? Ela está aqui nesse momento em que a gente luta contra o racismo, luta contra o preconceito dos povos indígenas, né? Fomenta uma outra sociedade. Eu acho que, para além de pensar no futuro, né, que não é algo muito comum dos povos indígenas, que não é algo assim que vamos trabalhar hoje para mudar lá no futuro. Nós vamos trabalhar hoje, se comprometer com o presente, né, para mudar hoje, para que a gente conquiste os nossos direitos hoje. E aí, eu não sei se também para os Tupinambá é assim, mas eu vejo que para a maioria dos povos indígenas a ideia de futuro nem existe, né? Porque a ideia de futuro é um falso comprometimento. Então a gente luta aqui pelo hoje, né? A gente luta não é para ter, da mesma forma que você falou da cosmologia do barro, na cosmologia cristã o nosso futuro está lá no céu, né? Dos povos indígenas está aqui no presente, está aqui na terra. Né? Então a gente não sonha com esse futuro, porque esse futuro é um falso comprometimento. O nosso comprometimento é hoje, a gente quer que as nossas crianças melhorem, então vamos fazer livros didáticos hoje, para que as crianças que aprenderam
umas histórias da sociedade hegemônica, dominante contra os povos indígenas, né? Que ela desconstrua hoje, para que ela seja um jovem já desconstruído, que ela seja um adulto desconstruído. Então, não importa a fase, desde que a gente se comprometa hoje e mude hoje, né? Lute hoje pelos povos indígenas. Então, Glicéria, como que dá para ajudar o povo tupinambá nessa luta da Serra do Padeiro, né? Nessa luta que denuncia a questão dessa exploração do areal? Como que dá para a gente fortalecer, né, essas lutas dos povos indígenas tupinambá? Então, já está ajudando, né, na verdade. A gente já nos espaços, divulgando, a gente utiliza muito essa questão da aliança com os parceiros, né, porque é eles que nos mantêm vivos, né, porque existe um plano bem marcado, dificilmente os povos indígenas sobreviverão. Porque o Estado, quem está nos aniquilando é o próprio Estado. O Estado tem dinheiro, tem poder. E nós, a única coisa que a gente tem é as graças dos encantados. Fosse encantado por a gente não existia mais, né? Mas enquanto manhã de enquanto existe mata em pé, né? Enquanto existir os paus na floresta, existirá os povos indígenas na terra. Então eu gosto muito do quando ela se posiciona assim desse jeito. Ninguém acaba com o índio, não. Ninguém vai acabar com o índio, não. Então eu gosto muito dessa fala, desse pensamento dela. Porque nós vamos ficar eternos, nós somos eternos, né? Nós vemos da mão do Criador, né? Que a gente não é para ser destruído assim, porque nós temos uma função aqui na Terra, a gente tem uma missão na Terra. A gente está na Terra porque a gente cuida dela, a gente cuida da nossa jardim, nós cuidamos do nosso ambiente. E por isso, para nós tupinambá, sempre vai aparecer outras pessoas para nos ajudar. Os espaços que são abertos, as pessoas conseguem ouvir o que o Tupinambá está falando, porque não é nós que falamos, mas sim o Tupinambá falando, e as pessoas sentindo no coração, essas pessoas já estão nos ajudando. Porque do que as pessoas ouvem de errado, já vai desconstruindo isso, já é nos ajudando. Porque quando você tem um abaixo-assinado, alguma coisa, está nos ajudando, várias manifestações. A gente está somando com os povos indígenas, mas com outras comunidades indígenas na mesma situação. Né? Então, a gente precisa desses apoios, dos aliados. A gente precisa das pessoas somando, porque, assim, se conseguir desconstruir esses preconceitos, porque são enraizados, né? Não é só para os povos indígenas, como os povos quilombola, ribeirinho, cigano. Existe uma imensidão de preconceito contra os povos que precisa de um espaço maior para cultuar a sua fé, a fé não, assim, a sua cultura. Essas pessoas são perseguidas, né? São tiradas tudo isso. Então, é muito ruim para nós, esse monopólio, esse monocultivo da fé, né? Que isso aí também ajuda na destruição dos territórios indígenas. Então, enquanto vocês estiverem do outro lado nos ouvindo e nos apoiando, já nos assistindo, então já está fazendo algo, já está nos ajudando. Né? É sempre dessa maneira. Então, a gente agradece muito. Comprando o livro também, né, para poder desconstruir esses pensamentos, levando para as bibliotecas, olhando para os livros, lendo para os seus filhinhos, contando um pouco da história que é ser Tupinambá, um pouquinho da história Tupinambá, da resistência Tupinambá, né, isso aí eu já está fazendo muito. Então, vocês vão lá no site da Editora Elefante, procura nas livrarias, os livros já estão lá. Então, é muito bom. Tem algumas jornais, né, que foram publicados, tem alguns trechos de algumas dessas histórias, né, que foram publicados na íntegra, né? Então, porque esse livro é composto por 7 histórias, não é só uma história, né? São 7. Ele é bastante grande, né? E ele é lindo, é fácil de ler, ele é gostoso de ler. Você fica... E você tem que olhar os detalhes, porque a gente fez aí várias coisas aqui, principalmente a metodologia para fazer esse gibi foi através do WhatsApp. Real, eu passava
E Daniela que passava as informações para Vitor lá em São Paulo. Então, o meio de comunicação era através do WhatsApp. Então, a gente teve várias brincadeiras. Tem uma parte aí do livro que fala da questão da infância, das crianças, né? Principalmente a minha, né? E aí, de ir pro rio, pescar de jereré, pegar o jiqui, aí eu ver os peixes nadar no rio. E tem uma parte dos meninos que tá com a taboca, né, de mamão soprando, né, no outro. Então, aí ela não sabia como era isso. Aí eu tive que pegar aqui e fazer com os meninos, ensinar os meninos. Foi tipo uma oficina. E aí os meninos ficam brincando, né? Aí mandou pra lá, eles pegaram e reproduziram. Eu falei, nossa, e aí quando cada detalhe que a gente ia falando, ia conversando, esses acervos que ele fez mesmo, que a gente cedeu, né, são acervos pessoais, das famílias, e a gente conseguiu acessar fotografia, binóculos, né, várias coisas assim, tem imagem com criança, com binóculos, tem outros na parede com retrato, um retrato dentro de outro retrato, então, essas imagens muito interessantes que Vitor conseguiu ter uma percepção maravilhosa de fazer esses rascunhos. E o interessante que ele fala, né, que esse quadrinho, ele permite isso, né? Tem a permissão dele sair, né? Ele não tem um quadro, ele sai fora desse espaço, né? Ele consegue fazer uma riqueza muito interessante. Eu não entendo de quadrinho, eu só gosto de ler, né? Eu adoro. Eu sempre queria, né? Sonhei conseguir, né? E ver. E aí, quando eles me convidam, né? Falam, não, sério, você ajudou bastante, você está contribuindo, você está aqui. Não, você vai ter que ter vamos assinar esse livro, você vai assinar esse livro junto com a gente, porque você contribuiu e tal. Eu falei, rapaz, ele não, vamos. Sim, aí, é antes disso, eu já, no Retorno da Terra, aí ela foi e mandou eu fazer um prefácio, né? Já vinha fazendo um prefácio, então a gente já tinha um trabalho e ela sempre tentando me colocar na frente, né? Assim, me tomar nessa posição, porque era sempre eu ali assessorando, ajudando, né? Contribuindo, mas assim, ela tem uma sensibilidade muito grande, Daniela, uma parceira assim que é diferente dos outros, né? Ela traz o retorno para a comunidade, ela dá o retorno para a comunidade fica muito satisfeita. As imagens que Vitor conseguiu captar e escrever, principalmente do meu avô, que ele foi falecido, eu não conheci ele. Ele, quando ele morreu, antes de ele morrer, ele falou amanhã que quando nascesse uma menina, que ela tivesse uma menina que desse o nome de Glicéria, que era uma prima dele que foi comida por uma onça, né? Eu sou o resto da onça, tá, gente? Aí sobrou para Glicéria, tá aqui o resto. E aí ela deu, né? E ele falou que e meu avô era o pajé, ele era o rezador da região, ele era o médico, na verdade, né? Era tudo, né? Tudo que ele era ele. Então, quando chegou o momento dele encantar, né? Dele partir, então ele deixou missões para os meus irmãos de estudar, de não deixar roubarem o território, de aprender a matemática, de aprender o português, de aprender a cultura do branco para não deixar roubar o que a gente tinha, para poder manter o que a gente tinha. E aí eu achei muito lindo quando ele faz essa imagem e as premonições, né? Porque tinha as premonições, tinha as visões futuras que a gente não domina. O branco pensa no futuro lá não sei aonde, mas a gente tem uma premonição que chega lá, né? Então a gente tem uma premonição de determinado tempo vai acontecer isso. Então você se aguarde, se prepare porque vai ter. Então foi isso. Então meu avô falece, anos depois eu nascer. Minha mãe dá meu nome e hoje eu estou aqui militando pelo movimento indígena. E, de repente, Daniela, Vitor me traz um presente desse para a comunidade. E principalmente para o meu pai, né? E para os meus irmãos, que muitos foi criado por ele. De ver aquela imagem tomando vida, né? Porque a gente tem só uma foto dele e a gente só tem as histórias oral. Que a gente é um povo de oralidade, a gente não é um povo da escrita, a gente guarda tudo na oralidade. E a gente passa, acende o fogo do toré, em torno do fogo a gente conta várias histórias. É uma coisa, uma terapia, né? A gente sonha, a gente vai para a beira do fogo da cozinha da Ave Maria, nós contamos os sonhos. Então, se a gente não sonhar, se a gente não sentar e não conversar um para o outro,
Então a gente não é mais Tupinambá, então não é ser Tupinambá. Então, e aí quando a gente contou isso para eles, eles ouviram e eles conseguiram fazer essa percepção e fazer o registro. Assim, a gente falou, aí o pessoal, não é isso mesmo, era assim, era desse jeito. E olhar a expressão da comunidade foi mais emocionante. Você vê os olhos deles lacrimejando, assim, emocionado de ver aquela cena, assim, que só tinha na mente deles, né? Só tinha eles contando e a gente, com a imaginação nossa, formando aquele exercício, né? E, de repente, aquela pessoa botar no papel, ela colocar no papel e mostrar pra gente, é isso que vocês estão falando, né? E o papel, aquele papel que sempre tirou tudo de nós. É um papel muito difícil, né? E fazer esse papel devolver tudo aquilo que eles nos tirou é doído, né? E aí eu fiquei muito feliz, assim, de fazer parte desse material, desse trabalho. Foi tão gratificante, assim, demorou 4 anos, mas, assim, foi maravilhoso, assim, porque o resultado, quando teve um resultado de qualidade dessa, tem um manuseio, né, que ele é infanto-juvenil, tem várias partes de contato, de história, eu sou suspeita a falar, né, das minhas emoções. E como você também sentiu a emoção do material do livro, né? As pessoas gostam muito. E quem não conhece a comunidade, aquilo que está registrado é aquilo mesmo, aquelas imagens é igual, parece, não tem. Ele parece que estava aqui, na hora. Então é muito lindo esse material, muito rico. Glicério, nosso tempo está se esgotando, então eu gostaria de agradecer toda a tua fala de hoje, né, compartilhar esses conhecimentos ancestrais sobre a origem da humanidade, da origem da humanidade tupinambá, e nos colocar de novo de forma sensível, né, com a terra, com a floresta, com as árvores, com os animais. Eu acho que tudo isso é muito emocionante, né? Eu estou bastante emocionada aqui. Não sei como é que não apareceu as lágrimas, que eu ultimamente estou chorando toda vez que encontro um parente, porque é uma alegria, né? Uma alegria que transborda. E eu vi a história e o livro está muito emocionante, gente. Então não deixem de comprar, né? Corram lá no site da editora, deem uma olhada no site. Está bem grande o livro, tem o quê? Tem quase 150 páginas, né, de história, então tá um trabalho muito rico. Vocês ouviram a Glicéria falar que são 4 anos de trabalho, um trabalho muito bem feito, né? Então fica aqui o nosso convite de conhecer essa obra, em que essa mulher indígena, essa liderança, aí ela também está como autora dessa obra, em que ela nos presenteia, né, junto com esse trabalho dos não indígenas, nos presenteia com a história do povo, né? Porque essa história ela está no livro e ela é uma história que aconteceu com o povo, então é um relato ficcional baseado, então, né, tem toda uma construção baseada em eventos que são muito importantes para o Tupinambá da Serra do Padeiro. Então, vamos apoiar a literatura indígena, né, comprando essa obra, conhecendo mais o trabalho da Célia. Aproveitem, entrem lá no Instagram dela, não deixem de segui-la, corram lá no Facebook também, sigam ela lá, né, e fortaleçam vamos fortalecer essa rede, então, com essas presenças indígenas. Célia, desde que eu te conheci, eu só tenho a agradecer por toda essa tua energia, essa tua amizade. A meia deu certo no pescoço, viu? E eu espero, eu espero poder, né? Eu tava com um torcicolo, gente, gigante, assim, olha, enrola a meia no pescoço que tu melhora. Melhorei mesmo, então. Eu quero dizer que estamos aqui como Leia Mulheres Indígenas. Também estou aqui como Júlia do Rico para sempre que você precisar, né? O que a gente pudesse fortalecer. Você é minha parenta aí da Serra do Padeiro. Eu estou aqui no território ancestral Mura, mas daqui a pouco estou indo para o meu território ancestral também, né? E eu quero muito assim que você saiba que eu estou aqui para você, né? Sempre que você puder, a gente vai se fortalecer juntas. E muito, muito agradecida a todo mundo que nos acompanhou nessa live, né? E que compartilhou comentários, né? E que pôde escutar a Célia também contando suas histórias e falando um pouco da sua obra. Célia, quer dar um tchau pro pessoal?
Claro, agradecer a você, né, por essa oportunidade, né, de ter entrado em contato comigo, de conhecer esse espaço que eu não conhecia, assim. Eu tinha material, lia, né, mas não, assim, não tinha conhecimento da pessoa maravilhosa que está ali por trás. Então é incrível esse trabalho. Gente, apoia aí também, aí, ó, leia mais mulheres indígenas. Então, fica as dicas, né? E muito obrigada a todos que nos ouviram, obrigada a você, né, por essa oportunidade de apresentar esse trabalho, né? E aí, agora para frente é seguir, né? E a gente vai estar sempre junto. Muito obrigada. Um beijo, Gratidão a todos. gratidão, boa noite, um beijo, Jô, Eva, todo mundo que nos acompanhou aqui. Até a próxima live. Boa noite, parenta. Boa noite, pessoal. Tchau.